Olá, boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe grandemente. Que bom estar aqui com vocês mais uma tarde, né? Fiquei de vir há 4 dias aí atrás, né? Que eu falei com vocês que eu voltaria para falar sobre o nosso estudo, né? Estaria hoje eu vou falar sobre a vinda do Senhor Jesus, nosso Deus, né? No capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, né? Como tudo ocorreu, como que Paulo foi transmitindo as coisas para o povo de Tessalonicenses. Eu andei um pouco atarefada, com muitas coisas por fazer, ainda continuo, né? Todos os dias nós temos coisas por realizar, né? Por fazer. E então eu estava um pouquinho sem tempo de estar aqui com vocês, mas hoje, pelo poder do Divino Espírito Santo, eu tenho pedido a Deus que me oriente, que abra minha mente, que me dê sabedoria intelectual para mim poder chegar aqui e saber transmitir para vocês o que é preciso transmitir. Então, Deus colocou no meu coração, hoje você vai fazer essa live, você vai levar essa palavra para todos. E eu estou aqui, então, vim trazer essa palavra para vocês quanto ao nosso estudo. Né? Estamos findando o primeiro livro de Tessalonicenses, né? Onde Paulo fala para esse povo, e depois nós vamos seguir com a segunda epístola de Paulo, continuar com os Tessalonicenses na segunda epístola, quando ele escreve outras coisas para fazer lembrar o povo, né, para que o povo refletisse quanto ao assunto. E aqui estou eu trazendo essa palavra para vocês. Então fiquem atentos, né, ao que eu venho trazer aqui. Procure estar num lugar tranquilo, calmo, para que você possa assimilar melhor quanto o que venho trazer, tá bom? Porque nós precisamos ter mente clara, estar em ambientes tranquilos para poder a gente assimilar mais as coisas, não é mesmo? Porque o conhecimento da palavra nos leva a crescimento. Quando todos trabalhamos no mesmo ideal, nós crescemos todos juntos, você entende? Uma casa não pode viver separada. Os irmãos, eles precisam estar em união, em comunhão, né? Não só comunhão de irmão para irmão, né? Desse respeito, dessa valorização que temos que dar uns aos outros, mas principalmente valorizar esse Deus Todo-Poderoso que criou esse céu, que criou a terra, não é mesmo? Que fez tudo quanto ele quis através da verbalização no haja de Deus, né? O haja de Deus é de grande importância, né? Para todos nós, senão não estaríamos aqui hoje, não é mesmo? Temos que ser gratas a esse Deus. E eu estou aqui com a minha Bíblia, já na minha mão, estou aqui com a minha Bíblia e vim trazer para vocês aqui o estudo, né? Para vocês da 5º capítulo de 1 Tessalonicenses, né? A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Então fique atento, você novo que está chegando, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe grandemente, se inscreva no canal, isso, se inscreva. Eu sei que eu venho aqui, né, naquela correria e tudo, mas, gente, entendam que a vida não é fácil, não é mesmo? A vida não é fácil, nós temos sempre uma coisa aqui e outra ali para resolver e às vezes não dá tempo de a gente estar aqui, mas eu tenho pedido muito a Deus para me dar esse tempo, tem que ter esse tempo para o Senhor, né? essa sabedoria, de usar, né, o meu tempo, a minha inteligência espiritual para estar na presença do Pai, para estar na presença de Deus. E nós estamos na presença de Deus quando nós o buscamos, né? Então, porque o Senhor nos escolhe, sim, Ele nos escolhe, mas nós temos que buscá-lo. Ele fica esperando você buscá-lo, né? Ele espera por você. E porque nós temos o livre-arbítrio de ir ou para a direita ou para a esquerda ou seguir em frente com Ele, não é mesmo? Ele nos deu esse livre-arbítrio, né? Então, nós precisamos viver isso, né? Viver
essa liberdade que Ele nos dá de escolher para onde queremos ir e aonde queremos estar, mesmo? Ele nos deu essa liberdade da gente resolver querer saber para onde vamos, não é mesmo? Devemos, caiu aqui minha câmera, mas entenda, entenda que é assim mesmo, gente. A vida não é fácil, é uma correria, não é mesmo? É uma correria, eu tentando arrumar aqui, mas, né, sabe como é que é? Caiu aqui, né? Então, vamos lá, gente. Você novo que está chegando, se inscreva no canal, tá bom? Você novo, você nova, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas. Já estará escrito. É bem prático, né? Bem fácil. E depois que você fizer isso, então você fica aqui me ouvindo e compartilha também, leva a palavra amiga para alguém, tá certo? Seja você um evangelizador, uma evangelizadora, uma pessoa que gosta de falar da palavra de Deus. Não repare, eu boto o cabelo assim para tapar um pouquinho, não ficar tão exposto, tá bom? Então, vamos lá ao que interessa, não é mesmo? Vamos ao que interessa aqui, que é estar com atenção na palavra de Deus, né? Estar com atenção na palavra de Deus, naquilo que Paulo trouxe aqui, tá bom? Sejam bem-vindos, então, prestem atenção. Aqui está dizendo assim no capítulo de número 5, diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vós escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda com um ladrão. Preste atenção. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O que ele está dizendo? Precisamos estar atentos, vigilantes, alertas, né? Alertos sempre, acordados, né? Não dormindo no tempo, ou seja, não sem estar vigilante, né? Precisamos estar atento às coisas, isso que ele quis dizer. Não durmas, não se deixe levar pelo desânimo, né? Pelas coisas que te fazem parar, né? E ele diz assim, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, ou seja, não fiquem como perdidos, né? Estejam atentos, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite, né? Ou seja, ficam torpes, né? Ficam atordoados, tontos, né? Mas nós que somos, no versículo 8 diz assim, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Já falei sobre isso aqui uma vez, né? A couraça da fé, o capacete, né? Da salvação. Então, entenda que aqui no versículo de número 9, ainda ele diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Não importa, né? O importante é que você esteja atento às coisas ao seu redor, às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Não só atento, que ele quer dizer acordado, não é só ficar acordado de olhos abertos, não, mas o seu espírito, a sua alma tem que estar atenta, você entende? Aí diz assim, no versículo 10, que morreu por nós, Jesus Cristo, né? O versículo 9 termina, porque Deus não nos destinou para a ira,
mas que é a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntos com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazei. Ou seja, busque falar de Deus um com o outro, busque estar na presença do Pai, busque estar ouvindo, né, uma palavra de alguém que traz uma palavra agradável de Deus. Você entende? E aí ele fala, rogo-vos, irmãos, que reconheças os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenha em grande estima o amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós, ou seja, fale de Jesus, leve a palavra, escute a palavra, reconheça que esse Deus é poderoso, que Ele pode todas as coisas para te ajudar. Ele faz o impossível para te levar às melhores coisas. Mas para isso, você precisa ter fé e mostrar para o seu irmão, sempre dando uma palavra de esperança para o irmão, para o seu próximo. Falando com o seu próximo, olha, Deus é contigo, Jesus é contigo, Ele te ama, tenha força, tenha fé. Isso ouve comigo também, ou não ouve, mas com certeza Deus vai te ajudar. Deus não deixa os seus filhos a sós, abandonados. Ele está sempre presente, sempre levando uma palavra. Amiga, eu estou falando assim, mas você pode falar do seu jeito, de alguma forma, de outra forma, quero dizer. E aí diz mais assim, rogo-vos também, irmãos, que admoestes os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejam pacientes para com todos. É o que eu estava falando, leve uma palavra amiga, uma palavra de conforto, falando, Deus é contigo, olha, não desanime, seja forte, né? Então, isso que ele está dizendo aqui. E aí ele diz mais aqui no versículo de número 15, assim, vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Então ele diz, sejam bons uns para com o outro, né? Não queira só o melhor para você, queira, saiba dividir, né? Saiba levar o melhor um para o outro, né? Podendo ajudar uns aos outros. Então ele diz, rogai-vos sempre, ou seja, busque sempre no Senhor, orai sem cessar, né? Fique firme, né, nas orações, não deixem de orar, porque você orando, você está buscando o Espírito de Deus. E aí ele diz ainda mais assim, no versículo 18, ele fala, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo devemos agradecer. Pão de cada dia, o nosso salário, nossa vestimenta, né? O nosso respirar, né? O tudo quanto Ele faz pela nossa família, né? Obrigado, Senhor, tenho uma família abençoada. Obrigado, Senhor, pela minha casa. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Isso Ele está dizendo para os Tessalonicenses, isso é Paulo falando para os Tessalonicenses, que eles precisavam dar continuidade disso, não desanimar, continuar firmes um com o outro, um animando o outro, um ajudando o outro. E aí ele fala mais assim, examinai tudo, retende o bem, ou examine-se a si mesmo. Será que eu estou sendo uma pessoa boa? Será que eu estou sendo uma pessoa boa para comigo mesmo e para com o próximo? Você entende o que eu falo? Será que então você tem que pensar, raciocinar quanto a isso? E ele fala também assim, abstende-vos de toda paciência do mal, ou seja, tenha calma, tenha paciência, não deixe que o mal domine o seu coração, que as coisas que venham te trazer dúvidas ou incertezas dominem o seu coração. Não deixe que o mal domine, mas tenha paciência em Cristo Jesus em todas as coisas que você atinge o objetivo. Você entende? E ele ainda fala mais. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama,
o qual também o fará. O que ele está dizendo? O Senhor está chamando para que você venha se redimir, né? Se redimir quanto aos seus erros, quanto a coisas que você possa ter feito e que você nem lembra mais, mas você tem que estar falando sempre com Deus: Senhor, se eu fiz algo que não te agradou, me ajude a ser melhor que sou, me ajude para que eu não peque mais, ou que eu não faça mais tal coisa. Aí você fala com Deus, conversa com Deus à sua maneira, cada um tem o seu jeito, não precisa usar de palavras bonitas, eloquentes, né, para poder falar com Deus, não. Fale com Ele na sua simplicidade, no seu modo de ser. Você entende o que eu falo? Aqui no versículo de número 2, fala assim, ó: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então ele está se referindo aqui ao período em que Deus vai executar o juízo dele sobre cada um de nós na terra. O Senhor Jesus está dizendo que ele virá, virá como ladrão de noite, ou seja, não se sabe a hora que o Senhor voltará, mas ele vai voltar. Haverá uma segunda volta do Senhor, em que é dito que ele vai voltar, né? É dito que ele vai voltar para que ele faça o juízo final sobre toda a terra e sobre todas as pessoas que se mantiveram rebeldes, aqueles que se continuaram errando porque querem, porque muitos sabem o que é certo e o que é errado, né? Então, aqueles que são rebeldes, né? Esses passarão pelo juízo final. Aí ele está dizendo, aqui Paulo fala isso, mas todos nós passaremos pelo juízo final, porque somos todos errantes, não somos perfeitos. A perfeição está em Cristo, em nosso Deus, não é mesmo? Então, ele diz aqui assim, eu vou ler aqui o que está escrito: será uma época de grande destruição e terror para os que rejeitaram a sua direção. Isso está escrito em Isaías, no capítulo 2, no versículo 12. E ele fala assim: ao usar o exemplo do ladrão que ataca durante a noite, Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, quis mostrar a imprevisibilidade desse acontecimento, pois ocorrerá em um momento em que ninguém saberá. É o que eu estou falando. Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor retornará, mas ele vai retornar, não é mesmo? E aí no versículo de número 5 diz assim: já não estáis em trevas. Ele quis dizer aqui que viver em trevas é viver em pecado, né? Se você não está em pecado, tenha certeza que o Senhor Jesus vem buscar os seus salvos, os seus escolhidos, né? Os nascidos de Deus sairão dessa condição, pois foram regenerados pelo Espírito Santo, né? Aqueles que são nascidos de Deus, que estão em luz, não estão em pecado, tá certo? E aqui diz também, no versículo de número 17, fala assim: orai sem cessar. Então, ele está falando que para que você seja uma pessoa que ore, tem orações sinceras, né? Orações verdadeiras diante do Pai. É você e Deus, mais ninguém. Você e Deus e mais ninguém. Se tranque no seu quarto, no banheiro, na cozinha, não importa. Já falei várias vezes aqui, onde você estiver, e fale com Deus, né? Fale com Deus. Eu, às vezes, muitas das vezes, estou sentada aqui na minha sala, né, na minha casa tão abençoada, que a minha casa é uma bênção, glórias eu dou ao Senhor por causa disso, agradeço muito por tudo que Ele tem feito na minha vida, e ora me vejo falando, conversando com Deus, às vezes desperta assim, e quando eu vou ver, eu estou conversando com Deus, estou falando: Senhor, isso. Então, você pode fazer isso, você pode conversar com Deus dessa forma. O Senhor Jesus, Ele mostra a importância do coração, Ele vê, né, a importância da nossa oração, Ele vê como o seu coração está, você entende? Ele vê aquilo que você realmente está expressando para Ele vê a sua sinceridade, a verdade em você. Ele quer ver isso em você, Ele quer ver a verdade em você entende? E então por isso ele fala que orais sem cessar, Paulo falando para aquele povo.
E ele fala também que, no versículo 21, ele fala assim, examinai tudo e retende o bem. Ou seja, olha ao seu redor, veja, será que você está sendo uma pessoa boa realmente? Não só boa, assim, eu hoje fui boazinha porque eu ajudei minha irmã, hoje fui boazinha porque eu ajudei fulana ali fora. Não, ser bom é ter o bom caráter de Deus todos os dias. É ser uma pessoa que valoriza o próximo, que valoriza o outro, sabe que todos nós passamos por problemas e dificuldades, você entende? E precisamos nos abster de ter paciência para com o próximo, né? Embora nós somos, assim, às vezes quando a gente vê, a gente tá falando, né? Ai, meu Deus, e agora? Não sei. E tem pessoas que perdem a paciência, até grita, né? Outros xingam. As mamães, às vezes, essa criança, meu Deus, aí xinga um nome qualquer para criança. Eu digo assim, às vezes, fulano é um capetinha. Não fale isso para os seus filhos, né? Não profetize certas coisas, né? Tenham cuidado na palavra. Nós precisamos ter cuidado na palavra, que a palavra, ela é forte. Tudo que nós falamos, a espiritualidade em si, que nós não vemos, eles acatam tudo que nós falamos. Você entende? Eles acatam e faz acontecer às vezes coisas. Então é preciso ter muita calma, né? É preciso ter controle. E para a gente ter controle, nós precisamos estar sempre presente em Deus, buscando em Deus. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu preciso que o Senhor me dê paciência. Eu preciso que o Senhor me mostre o caminho. Eu preciso que o Senhor me dê a direção. Senhor, segura na minha mão, me fortaleça, me encha do seu Espírito, me encha da tua glória. Vai pedindo ao Espírito que dentro de nós vai saindo coisas que a gente pede ao Senhor. Dentro de nós vai saindo, o que está no nosso coração vai saindo pela nossa boca e a gente vai falando com Deus. Você entende? A gente vai falando, vai se expressando com Deus e dessa forma a gente vai mostrando para o Senhor Jesus toda a sinceridade que há no nosso coração e Ele então vem ao nosso favor, né? Ele vem ao nosso favor. Ele vem e se derrama sobre o nosso espírito. O Espírito do Senhor se derrama sobre o nosso espírito. Você entende? Então nós precisamos disso. Precisamos nos abster de muitas coisas para poder vivermos uma vida mais saudável, né? Eu sei, meus irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, nada é fácil nessa vida, nada é fácil, né? Mas nós sabemos também que o tempo de Deus não é igual ao nosso, que de alguma ele vai vir, vai haver a segunda volta de Jesus. Nós não sabemos quando, né, a hora, por isso ele diz, né, que virá como um ladrão à noite. Então, está escrito aqui no versículo de número 2, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo falando, né? Então, nós ouvimos falar sempre da volta de Jesus. E diante de tantas coisas que nós, tantas coisas, assim, corriqueiras das nossas vidas, nós não podemos duvidar dessa profecia. Você entende? Não podemos duvidar dessa profecia e precisamos, cada vez mais, buscar concordância com Deus. Buscar concordância, não só concordância entre nós irmãos, né, na certeza, né, na esperança de que Deus realmente haverá a segunda volta de Jesus, né, nesse mundo, né, mas não só nessa concordância, mas temos que ter concordância espiritual. Como assim, Elizabeth, ter concordância espiritual? Ter concordância espiritual é a gente ter uma mente espiritual. Ter uma mente espiritual. Uma mente que está em conexão com o céu, está em conexão com o Espírito de Deus. Você entende? Precisamos estar em conexão com a nossa mente, em conexão com o Espírito de Deus. E a nossa mente, estando
em conexão com o Espírito de Deus, nós encontramos Deus. Nós estamos encontrando Deus porque Ele quer ver a gente, essa conexão. Sem conexão com Deus, nós não podemos encontrar Ele. Você entende? Então, nós só encontramos com Deus através dessa conexão espiritual, dessa inteligência espiritual mental, né? Nós sabemos, a razão nos leva a isso. A razão nos leva a essa busca pelo sagrado, né? Nos leva, devido a tantas coisas, né, que acontecem na nossa vida, então a razão nos leva a essa busca pelo sagrado, nos leva a ter fé, a acreditar, né? Porque eu creio nessa segunda volta de Jesus. Eu creio que Ele virá. Você entende? Eu creio que Ele virá e vai arrebatar os salvos, aqueles que foram escolhidos e salvos, né? Ele vem para arrebatar. Por isso precisamos nos redimir, nos humilhar para o Senhor, né? E nos redimir diante das nossas coisas que acontecem no nosso dia, nos nossos dias, você entende? E Paulo falava isso para o povo no passado, não é diferente do passado, não. Eu digo assim, espiritualmente falando, você entende? Não nas coisas que aconteciam naquele passado, mas eu estou falando espiritualmente, né? O nosso ser espiritual, ele carece dessa busca de Deus. A gente buscar de Deus. Nós carecemos de Deus. Nós precisamos de Deus em todo o tempo, né? E Deus, ele vai vir. Ele vai voltar. Eu creio que Ele vai voltar. E Ele quer conhecer. Ele conhece cada um de nós, de vocês, né? Cada um de vocês e de mim também. Ele conhece os nossos corações. E Ele vem buscar aqueles que são puros de coração. Ah, Elizabeth, mas não existem puros de coração. Não existe. Todas as pessoas são errantes. Sim, muitos são errantes. Mas existem as criancinhas. As criancinhas eu digo crianças inocentes, são de 5 anos, de 0 a 5 anos. Esses são corações puros, porque as crianças de hoje, né, a partir de 7 anos para cima, já são crianças que sabem, já têm entendimento do que é certo e do que é errado. E sabe qual o caminho que deve seguir através do ensinamento dos seus pais. Muitos não querem seguir os papais, né, nem as mamães. Né, acham que eles podem todas as coisas, porque estão desenvolvendo, está crescendo, e não tem essa sabedoria. Mas você, como papai, como mamãe, tem que transmitir a palavra de Deus para essas crianças, né, para essas crianças, para que eles possam ser salvos também. Porque os menorzinhos, de 0 a 5 anos, esses têm corações puros. E Deus sabe dos corações dessas crianças, são os anjinhos, né? Mas Deus também, Ele vem buscar também aqueles que foram lavados e remidos. Os lavados e remidos são aqueles que pediram perdão, né? Que se redimiram ao Senhor contra os seus erros, que têm a certeza desse Deus tão poderoso que criou o céu e a terra. Então, muitos ainda não compreendem isso. Muitas pessoas ainda não compreendem, né? Entendam vocês que o nosso físico, essa carne aqui, né? O nosso ser, o nosso físico, ele morre. O nosso físico, ele morre, mas a nossa alma, ela fica aguardando o lugar dela. Como assim, Elizabeth? Através do juízo final, a nossa alma vai para o local determinado, né? Aquele que foi julgado, que vai subir aos céus, né, que são salvos, vai para o céu. E os que não foram salvos, né? Esses que não se redimiram, não se humilharam, não buscaram em Deus, não cessaram em oração, né? Não permaneceram em oração e buscar a Deus. Esses ficarão nesse mundo, né? Eu creio nisso, eu penso assim, que ficarão nesse mundo e aqui passarão por N coisas até o momento final da vida de cada pessoa, porque isso aí vai
de cada um, né? Então, por isso, meus irmãos, o que eu quero dizer? Que nós devemos nos esforçar o bastante, muita coisa, nos esforçar o bastante para que a gente venha ser salvos, né? Diante de tantos acontecimentos que vem acontecendo aí nos nossos dias. Tantas coisas acontecendo em muitos países que ainda continuam em guerra, né? Lugares aí que só a glória do Senhor, só a luz do Senhor para nos fazer fortes. Então, permaneçam, faça como Paulo diz aqui, ó, rogai-vos sempre, ou seja, busque sempre no Senhor, orai sem cessar, ore sempre, sempre, manhã, tarde, noite, não importa onde você esteja, mas busque em oração o Senhor e dai graças, agradeça, porque esta é a vontade de Deus. Está escrito, não sou eu que estou falando, está escrito aqui, Paulo está escrito aqui, ó. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, para com cada um de nós. E precisamos deixar o nosso espírito forte, né? Buscar ter inteligência espiritual, né? O nosso intelecto precisa ser inteligente. A inteligência espiritual, ou seja, esse modo de buscar a Deus, de ouvir a palavra, de louvar o Senhor, né? A importância do louvor também, louvar o Senhor é uma oração. Eu disse para vocês que eu vou falar muito sobre isso aqui, sobre louvores. Quando você está louvando, você está orando ao Senhor. Tem outras coisas também para falar a respeito do louvor. Então, somente o Pai que pode nos trazer uma solução, uma esperança, um renovo para a nossa alma, tá certo? Um renovo de alma. O renovo vem do Espírito de Deus, né? Precisamos ter cérebros inteligentes, cérebros espirituais. Nosso cérebro deve ser espiritual, né? Estar sempre em conexão com Deus, né? Sempre ligados com Deus, né? Buscar nossos cérebros, nossos neurônios, estar ligadinhos, conectados com Deus. Você entende o que eu falo? Aí está escrito aqui, olha só, para terminar, eu vou ler aqui para você o que está escrito aqui na Bíblia, assim, ó. E ele diz assim, olha o que está escrito aqui, ó. A Bíblia faz distinção entre esses 3 aspectos que compõem a formação do ser humano e mostra que tanto o espírito quanto a alma e o corpo devem ser conservados em santidade para a vinda do Senhor. Como conservar em santidade? É fazer essas coisas, buscar estar em oração, né? Orar sem cessar, né? Como está dito, ajudar o próximo, né? Se separar, buscar coisas boas, se separar das coisas que não condiz com a palavra do Senhor, se fazer diferente, né? Diante daqueles que estão fazendo o que não é justo, o que não é certo. Você entende? Então o espírito está ligado, olha só o que está escrito, ó, o espírito está ligado à consciência, à mente e ao intelecto. É o que eu estava falando, né? E ele que nos torna diferente dos animais que, por serem irracionais, não sabe distinguir entre o bem e o mal. Quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus, né? A carne fica, o físico fica, mas a alma sobe. Você entende? A alma sobe. Porque aqui fala, diz assim, já a alma diz respeito à natureza humana ou ao coração. É ela que nos torna capazes de nos comunicarmos uns com os outros ou que nos faz amar ou odiar. Por exemplo, além disso, é a alma que se alegra ou se entristece, que tem paz ou que tem aflição, que sorri ou que chora. Que mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa mente, né? Então, mexe com todo o nosso ser, né? Então, é a alma que faz com que aconteça a justiça do mundo. Você entende as coisas do mundo? Nossa alma pede isso,
ela carece de justiça, de coisas, né? Nós sentimos através do nosso ser, nossas emoções. Você entende? Então, a alma é a parte que também podemos dizer que é uma parte do ser humano que precisa ser redimida para não padecer por toda a eternidade no lago do fogo. Aqui está escrito assim, Apocalipse 20:11, tá? Depois eu vou ler. E finalmente o corpo é para parte mortal, que serve de veículo para a alma, ou seja, por intermédio do corpo, a alma expressa seus desejos e sentimentos. Você entendeu isso, o que eu vim trazer para você? Então é preciso que você tenha consciência e valorize esse Deus que nós conhecemos. Precisamos valorizar muito esse Deus maravilhoso que tudo faz pela gente, tá certo? Espero que você tenha entendido. Aqui nós encerramos esse capítulo de 1 Tessalonicenses, onde Paulo vem trazer para a gente, né, um direcionamento. Aqui não deixa de ser um direcionamento, porque a Bíblia ele é um livro disciplinador, né? Através das coisas do passado, podemos entender que é um livro didático, onde nós vamos aprender muita coisa através da palavra de Deus, que foi deixada, né, para aqueles que tiveram experiência com Deus, né? Aqueles que tiveram experiência no passado, aquelas pessoas que passaram por experiências e práticas em Cristo Jesus. Então, a nossa segurança, a nossa certeza de que Deus é conosco está sempre ao ouvirmos a palavra dele. Ouvimos a palavra, nos fortalecemos. Você entende? A gente se fortalece porque a gente entende, nós conseguimos entender a razão, né? O nosso intelecto, o nosso cérebro inteligente, o nosso cérebro espiritual nos leva a entender que a razão das coisas corriqueiras que acontecem conosco mexe com nossas emoções em todos os sentidos e nos faz buscar a esse Deus tão poderoso que tudo fez, né? E faz ainda por cada um de nós. Foi ele que derramou o sangue dele naquela cruz em prol da nossa salvação, em prol da humanidade. Precisamos reconhecer isso, tá certo? Eu já falei muitas vezes sobre isso aqui, né? Então precisamos entender que o sangue precioso de Deus foi derramado naquela cruz, mas não foi à toa, não. O sangue precioso de Deus não foi derramado à toa e precisamos ter convicção disso, tá certo? Ter entendimento disso. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus por essa palavra tão abençoada. Então, sejam fortes e corajosos, tá bom? Tenha força e procure ter força e sabedoria. Mostre que você é uma pessoa que tem inteligência espiritual, né? Precisamos ter inteligência espiritual. A inteligência espiritual mexe com todo o nosso ser, com o nosso cérebro e com nossas emoções, tá certo? Vamos lá então? Pai querido e amado Deus, Senhor, muito obrigado por ter me trazido até aqui mais uma vez para trazer essa palavra para as pessoas, uma palavra de reflexão, uma palavra de conhecimento, né? Que precisamos cada vez mais ter, uma palavra que vem abrir os nossos olhos para que a gente não permaneça dormindo, mas que a gente fique vigilante, que nós continuemos, Senhor Jesus, perseverante na oração, na certeza que o Senhor é conosco, que quando o Senhor chegar, o dia do Senhor voltar, nós queremos estar prontos para subir aos céus contigo. Então, Senhor Jesus, enche-nos do teu Espírito, faça-nos resplandecer sobre a glória do Senhor, que a glória do Senhor se derrame sobre nossas vidas, para que a gente venha se redimir, para que a gente venha entender cada vez mais que só o Senhor é Deus e que não existe outro além do Senhor, para nos encher de força
e nos fazer estar cada vez mais aquebrantados para com o Senhor. Muito obrigada por esse dia tão abençoado. Muito obrigada pelo ar que respiramos, Senhor. Muito obrigado pela nossa vestimenta. Muito obrigado pelo pão de cada dia, que nunca nos falte, porque o Senhor é o nosso pastor e eu creio que nada nos faltará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai-nos hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Obrigada, Jesus. Gratidão é a nossa palavra para hoje. Gratidão em todo o tempo de nossas vidas. Gratidão. Amém? Graças a Deus. Então é isso, gente. Recebam essa oração, tenham juízo, né? Tenham juízo. Vamos ter juízo, vamos buscar em Deus. E a gratidão, né, é o que nós temos para com esse Deus tão maravilhoso, tá certo? Que Deus os abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Eu volto com vocês, ou amanhã ou depois, né, não sei, eu volto porque eu tenho que me preparar, eu preciso ler, preciso estudar, e tem outras coisas, né, que eu também faço aqui em casa, e outras coisas, né, que nós precisamos fazer. Nosso dia a dia é sempre corrido, é sempre cheio de tarefas, né, que precisamos cumprir, tá certo? Então, olha, uma boa tarde para você, uma boa noite para você, ou um bom dia, né? Não sei que hora você vai ver essa gravação, mas que Deus te abençoe grandemente. Creia que o Senhor é Deus sobre sua vida em todo o tempo e Ele te ama, tá certo? Ficam com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!